Dia 24 de maio, vamos para mais um diário. Hoje com participação especial. Olha quem tá aqui comigo. A Anitinha, minha parceira, minha cachulinha. Apareça lá para dar um hello. Coisa linda. Então, vamos para lá. Pro mercado. Hoje, o mercado não foi tão direcional, mas deu bons movimentos que eu até li, mas operei mal hoje. E tomei dois stops e aí encerrei o dia. Mas assim, besteira da minha parte, na grande maioria. E eu vou mostrar onde que eu operei, por que que deu errado, muito provavelmente, e quais foram os grandes movimentos que o dia deu. Deixa eu só alterar aqui para diário. Opa, vamos deixar só o índice. Então tá aqui o índice, fiz duas operações, dois stops, um de 150 pontos, outro de 180. Stops até grandinhos dentro do que eu estou acostumado. E vamos aproveitar e atualizar o diário aqui, só para a gente ter uma ideia de menos 150, menos 180. Stop, stop. E hoje foi dia 24. Deixa eu só abrir aqui para a Nitinha poder sair. Pronto. Depois eu termino de preencher ali certinho, mas a primeira operação foi 60 e a segunda 72. Menos 60, menos 72. Com isso, terminei o dia negativo em R$ 132 e o balanço total foi de 2.530 para 2.398. Era isso, né? É isso aí, beleza. Tá, então vamos para o que interessa. Como é que foi o dia hoje? O dia abriu em gap de baixa. Nós tivemos aí no overnight, como eu falei ontem, movimentos importantes no mercado americano, principalmente no Nasdaq. Algumas ações caíram forte lá e a gente teve a notícia do, da demissão do presidente da Petrobras. Na prática, isso não me ajudou em nada hoje. Mas o que que o mercado aconteceu? Por quê? Porque o mercado vinha esticado nesse movimento de alta, igual eu falei ontem, pelos 60 minutos, que é o que está na tela aqui, dava para ver tranquilamente que até mesmo para média de 9 estava bastante longe. E aí, fato que hoje abriu em gap de baixa, né? Então, como a gente, esse aqui eu posso apagar. Esses canais aqui estão um pouco confusos, né? Mas eu já mostro por que que eles fazem sentido. Então, quando o mercado abriu em gap de baixa, eu desenhei o Fib Gap, como de costume, né? Ele caracterizou um range aqui e rompeu para cima. Aqui, né, pelo 2 minutos que seja, foi a primeira operação do dia que eu não peguei e foi uma operação bem bonita. O que que foi essa operação? É muito comum a 72 dar esses movimentos de continuidade após teste de gap. E não deu outra. Se eu jogar aqui para o layout da 72, do 2 minutos, a gente vê que ele veio aqui, fez um micro pivôzinho, um falso rompimento da primeira retração e veio para baixo. E quando o mercado fez isso, ele veio aqui, chegou a fechar abaixo do fundo e voltou. Isso aqui causou um pouco de desconforto, muito provavelmente em quem estava posicionado na venda. Mas aqui era a vendinha, ó, de 120 pontos que eu acabei perdendo. Eu vi um pouquinho depois, aí o stop estava um pouco mais caro, já não quis entrar, hesitei um pouco. Mas o mercado veio e recuou de novo, deu no 72. Aqui, como que eu teria conduzido, sendo bem sincero? Eu teria feito talvez uma parcial aqui, quando começou a voltar, e do outro teria segurado, né? Mas fato que ele veio, não estopou, deu mais uma impulsão de reversão aqui no próprio 72. Só que aqui estava bem embolado, né? O stop já não era tão legal. Aqui o stop era de 280 pontos. Tá, aí uma vez que o mercado perdeu o fundo, o que que eu fiz? Eu joguei o alvo aqui do Fibo Gap. Deixa eu tirar esse canal, depois eu explico ele. Joguei além do alvo do Fibo Gap a projeção desse movimento para baixo aqui, né? Seja um espelhamento, ou seja lá o que for. E aí o que que eu percebi aqui?
Que eu gosto de jogar na mesma base aqui, né? Que foi esse cara aqui. Tá. E aí, o que, que eu enxerguei aqui? Meu alvo dessa operação. Meu alvo. Eu não estava posicionado. Tá, mas vamos por partes. Então, o que, que eu vi como região de interesse aqui? Região de alvo, eu vi o seguinte: essa zona. Porque vamos lembrar lá, a gente tem o canal desde lá de baixo, que ele vem testando aqui. A gente teve esses dois fibos aqui, né? Vamos falar. Essa região do segundo alvo. O primeiro alvo do Fibo Gap e o canal. Então já são três confluências nessa região, né? Fibo Gap, o espelhamento aqui, a linha do canal e a gente tinha a VWAP da semana passada aqui, né? Algumas VWAPs. O que também sugere com certeza que lá no movimento dos 60 minutos, é, tá, que não tinha médios, mas tinha o seguinte, tinha outros fibos aqui da alta, né? Então se a gente pegasse desse fundo lá em cima, e eu tava até com o fibo na tela, é importante eu deixar ele aqui. Vamos colocar ele numa cor preta. O que, que eu tinha pego do último fundo lá de baixo? Então a gente estava entrando e tinha esse 50%. Então uma vez que ele perdeu ali, os 50% estava aqui, né? Então, cara, eu tinha umas 4, 5 confluências para acreditar que o preço ia vir nessa região. Só que aí eu fiquei aguardando um gatilho. É, e o que, que foi o meu gatilho aqui? Opa. Então, como eu não peguei lá em cima, né? O mercado veio, ele deu mais uma venda aqui com troca de polaridade, que foi o candle 79. Só que 226 pontos eu não peguei. Aí ele veio, deu nesse primeiro alvo que eu até nem tinha visto na hora, fez mais um pullback, deu uma embolada aqui nas médias. Só que para mim isso aqui foi uma impulsão de continuidade, o candle 99. E aí o candle 99 eu peguei com 180 pontos de stop ali, que a gente viu um pouquinho menos porque eu peguei a mercado, eu acho que de 150, com a expectativa de que o preço viesse lá embaixo. Então a minha operação, deixa eu até aproveitar para preencher lá, tinha um alvo minimamente aqui de 500 pontos, 495, 500 pontos, posso arredondar. Nossa, eu não coloquei nem os alvos de ontem, credo, não salvou. Então aqui na primeira operação eu tinha 500 alvos, 500 pontos de alvo e um stop de 150. Aí ele pegou e voltou. Então tem aquela história que eu sempre comento do stop de um sinal bonito vira um sinal ótimo na ponta contrária. E o que, que ele fez? De fato, ele veio e me estopou com uma barra forte e foi embora. Foi embora, foi embora, foi embora. Depois que ele fez esse movimento, eu entendi melhor o que, que o mercado fez. Então, assim, já tirei os dois fibos lá que eu tinha, porque eles foram estopados a partir do momento que pegou o stop da galera que estava aqui. Então, para mim, já descaracterizou. E aí eu entendi melhor o que, que o mercado fez. Seja aqui esse fibo preto, né? Vamos olhar para ele pelos 60 minutos, que eu acho que fica melhor. Deixa eu só tirar isso aqui que me incomoda. Seja pelos 60 minutos aqui, esse fibo preto, a gente veio na primeira retração, só que a gente veio numa puta região forte de troca de polaridade, que era a região da 50 do 60 minutos. Então esse fibo aqui, a gente tava, vamos colocar o imã. A gente tinha toda essa região de troca de polaridade aqui, ó. E a gente até testou mais ela. Mas eu não considerei isso, né? E aí se a gente olhar aqui por esse fibo, que era do último fundo que eu tinha na tela, era o 38. Então, cara, era o 38 não, era o 61. Era o 61, né? Só que o que que. E eu tava com esse fibo na tela na hora, isso que é o pior. Que foi a moscada tensa. Esse fibo aqui é só estudo. Tá, então vamos lá. O que que eu não levei em conta aqui e acabei fazendo na entrada? Eu tinha ali umas três confluências para baixo, tinha o candle, que era o gatilho, só que eu não considerei um baita de um 61 aqui. E um 61 e uma região forte de troca de polaridade, que era esse espelhamento ou até mesmo esse pivô aqui. E aí vejam que interessante, porque isso aqui, no modelo que eu operava anteriormente, poderia ser até uma entrada de compra bem agressiva aqui embaixo, porque ele fez um micro pivô.
Então o que acontece? Muitas vezes que a gente vê o 30 o 61 sendo perdido, a gente espera que ele faça isso aqui, né? Que até deu esse sinal antes, eu nem tinha visto. Mas aqui, ó, tá vendo? Esse 1, 2, 3? Esse 1, 2, 3 foi no 61, concorda? Só que, como o mercado estava pesado lá fora, ele deu nesse 61, tentou fazer um pullback e ele foi estopado. Só que daí o que acontece? A reversão não se deu num candle ou num gatilho operacional, seja o PFR ou esse 1, 2, 3, mas é numa estrutura. Então isso aqui foi um pivô, ó. Então para a gente conseguir reverter nesse 68, não foi um padrão de candles, foi um pivô. E foi bem interessante porque o que aconteceu? Eu não quis hesitar, então eu entrei na venda aqui, já falei os motivos. Só que a hora que ele veio aqui e não perdeu o fundo anterior, não veio nem testar, eu falei, cara, esse trade vai estopar, eu tenho certeza. Só que eu não quis alfaçar. Eu não quis alfaçar, estava dentro do GR, tinha motivos técnicos para entrada, mas engraçado assim que o meu feeling, ou feeling ou talvez leitura de mercado, eu sabia que ia dar merda. Mas continuei no trade, né? E até não tracei aqui, ó, mas muito provavelmente, vejam que legal, né? Às vezes eu traço fibos desses micro movimentos. Mas foi aqui um 2 3 no 61 desse pullbackzinho. Então, bem legal. Por isso que eu falei assim que não foi um dia difícil e eu operei mal. Porque assim, teve a entrada lá em cima, então foi uma. Aqui embaixo era uma entrada de compra e tinha motivos para não entrar vendido, pelo menos, e eu acabei entrando, então um segundo erro. Mas que conforme o dia foi acontecendo, eu fui entendendo. E aqui tem mais um ponto legal, deixa eu até deixar isso aqui, porque aí eu fiquei ajustando um pouco a linha de tendência que a gente teve aqui, ó. Acho que talvez pelo 15 fica mais fácil de eu desenhar. E eu percebi uma leve diferença de angulação. O que que seria? Pegar esse cara aqui, né, esses fundos que ele veio calçando aqui nos últimos dias, com o fundo de antes de ontem, no mercado, que seja aqui assim, né? Opa, e jogasse lá em cima. Então a gente tem uma nova angulação, um novo canal aqui. Deixa eu colocar em azul, talvez dê para ver, né? Era mais ou menos isso que eu tinha desenhado, então não era. Mas aí o que acontece? Você vê que esse pivô, num time frame maior, foi um trap nessa linha de tendência, né? Que a gente pega, sei lá, por um 15 minutos da vida aqui, ó. Pelo 15 minutos, sim, ele não fechou. Fez que foi perder o topo anterior lá e o 61 e fez esse candle de impulsão de reversão aqui. PFR ou não é um engolfo porque não tem corpo, mas enfim, é um candle gatilho aqui. Então, cara, eu fui sacando isso mesmo estando contrário à posição. Então, mas enfim, né? E aí, seguindo o dia, o que que ele fez? Ele veio, deu essa pancada, deu na VWAP semanal e deu esse candle de venda. E aqui foi pior, porque eu não entrei de novo. Não entrei de novo. Até nem lembro se esse aqui eu tava olhando ou não, ou se eu tava desconfortável. Mas aí de novo ele veio e andou 700 pontos. E aqui tem uma coisa muito legal, que ele foi buscar o 61, exatamente como o modelo manda, né? Olhem isso aqui, que coisa mais linda. Ele veio, deu aqui os candles de indecisão, 1, 2, 3, ou a venda que seja. Aí ele veio aqui, fez um candle forte e negou na hora. E o que que ele foi buscar lá embaixo? O 61 da perna de alta. Então, cara, o próprio oco invertido, que é a estrutura macro que a gente vê aqui, deixa eu só ver se o áudio tá ok, tá ok. A estrutura do oco funciona muito bem com os 61, né? Eu até percebi isso hoje. Mas aqui, ó, de novo, olhem que coisa mais linda. Cara, isso aqui poderia até ter pensado uma entrada de compra. E só que aí o que que eu fiz depois? Falei, tá. Fiquei só observando, né? Esse movimento, até pra ser sincero, nem vi direito, porque eu tava ocupado, tava numa apresentação lá no trabalho. Tá, daí ele veio, descansou nesse 61, então assim, mercado forte, né? Na formação do oco. Aí ele veio aqui, rompeu de novo, então fez esse movimento, que tá aqui, né? Essa perna, vamos falar assim, ou esse ombro direito, que seja. E aí ele voltou a testar os 50 e eu peguei e entrei aqui, porque ele fez esse candle e eu falei, cara, foi o terceiro toque, as médias estão se aproximando mais da VWAP,
querendo ou não, né, aqui ele tinha feito um fundo mais alto, né, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Então ele vinha com uma me passando assim pelo movimento do preço que ele ia romper e ia buscar esse gap. Aí o que que eu fiz? Eu entrei comprado nesse candle aqui, ó, né? Deixa eu até confirmar se foi isso mesmo. Isso, olha lá. Eu entrei e fui estopado. E, cara, não foi uma entrada tão legal assim, porque, cara, Lucas, mercado lateral, papapá, papá. Ela foi uma entrada muito pior, mas muito pior do que as outras que o dia ofereceu, né? Então o dia deu uma aqui, o dia, querendo ou não, deu outra aqui, bem agressiva, mas era plausível. Deu outra aqui e deu outra aqui. Vamos falar assim, talvez essa aqui fosse ainda meio estranha, meio foda assim. Mas essas três eram plausíveis. Então assim, cara, o dia já tinha dado três movimentos, eu não tinha pego nenhum, tinha tomado um stop. Dentro do GR eu acabei enxergando uma entrada aqui, porque eu poderia fazer essa entrada e fiz. Só que foi um pouco de fomo, porque, porra, o dia já tinha dado três movimentos bonitos, cara. Então, assim, três, quatro movimentos, pra mim, assim, já é demais, assim, querer do dia, né? Mas enfim, aí eu acabei fazendo essa entrada, estopou. E o que que ela veio fazer? Olhem, eu até nem fiz esse FIBO aqui, mas batendo o olho eu já imagino, né? Se a gente pegar desse fundo até lá, ele perdeu um pouco, né? Mas se a gente pegar desse anterior, não, tá certo. Não foi 61, mas ele veio buscar ver o VWAP, né? Do dia, não a semanal. Foi espremendo o preço, tá aqui a VWAP. E aí voltou pra cima e foi embora. Só que, pô, já era 4 e pouco. E deu essa pancada pra cima, acionando essa estrutura que pode ser lida como um oco invertido e fechando o gap e indo testar a máxima. Então, assim, meu viés ficou bem para alta mesmo, né? Então, acho que eu posso tirar aqui os trades realizados. Mas aqui no gráfico do índice futuro, olhem que pullback aqui escondido, né? Mas do pivô rompido, ele fez pullback, voltou, calçou nas médias e fechou para cima. Isso aqui me mostra muita força de compra. Mesma coisa o Ibov, né? O Ibov fez o pivôzinho, confirmou, ou melhor, fechou acima, e hoje ele veio aqui com esse corpo fazer um pullback na cabeça do pivô novamente, que era aquela troca de polaridade que eu mostrei no intraday, e fecha muito perto da máxima com candle bem convidativa. Então, apesar de 0,21, ele fechou com candle bem convidativo. Só que como eu estava com essa leitura, não sei se uma coisa influenciou a outra, mas lá no intraday eu acabei pegando dois swing trades na ponta compradora, por entender isso aqui como uma estrutura. Ah, legal de mencionar aqui também a tal da faixa de Gaza, né? É bem comum a gente ver os ocos dentro dessa região. É, né? Fica bem definido. Mas assim, não mandei bem hoje no índice futuro. E aí, só para eu mostrar as operações que eu fiz aqui, deixa eu colocar no simulador, que eu não gosto de mostrar o swing trade. Mas eu peguei duas entradas, uma delas nesse papel aqui, AALR, não preciso nem falar, né, o motivo, mas ele fez essa estrutura de pivô aqui, tem um espelhamento acionado, topo histórico está ali em cima na linha vermelha, e é onde mais ou menos eu miro, né, um papel que não tem muita volatilidade, até mesmo liquidez talvez, e eu acabei pegando uma entrada nele aqui por entender isso aqui como um pullback dessa estrutura. Acho que deu para entender. E outro trade que eu peguei foi em BRF. Isso aqui foi durante o dia, né? Já passou. Sei que ninguém vê meus vídeos, mas isso aqui não é recomendação de compra. Isso aqui estão vendo depois que o mercado já fechou, né? Just in case. BRF é a mesma coisa, né? BRF talvez um trade não tão bonito, porque ele é contra a tendência do diário. Mas a gente está numa região de suporte, até mesmo num semanal da vida. O semanal ofereceu esse buy and golfo aqui, que acionou e deixou uma barra preta na semana passada. E essa semana está tentando confirmar esse pivôzinho aqui, alinhando a 20 para cima, a 9 para cima, apesar de estar por baixo ainda. Mas deixou um 1, 2, 3 aqui bonito, pré-rompimento desse pivô ou desse oco invertido que seja. E aqui na estrutura do intraday, né, olhando pelos 60 minutos fica mais fácil de ver. E eu fiz uma entrada aqui também durante o dia, entendendo isso aqui como um pivô dentro do pivô, né?
Qual pivô? Esse pivô aqui, né? É, o fundo, que seja daqui ou daqui, tanto faz, com esse cara aqui, né? Pô, talvez fique mais claro se eu fizer isto aqui. Essa linha com essa linha. Um triângulo ascendente que seja. Então, eu entendi isso aqui como um pivô para vir testar o rompimento desse pivô maior, que é o oco invertido. E aí é aquela coisa. É, para vir buscar 61, né? Então a gente tem uma linha de tendência passando lá de cima e a gente tem o 61 dessa perna aqui lá para cima. Então estamos falando aí de mais de 10%. Mas como eu falei, isso não é recomendação de maneira alguma. Quem sou eu? É, tá, eu acho que é isso. Então registrei 2 swing trades, vamos ver como é que eles vão fluir. Eu, para ser sincero, estou mais confortável com esse trade da ALR do que o da BRF, até porque o stop dele técnico é mais barato do que o outro. Mas é isso. Então não mandei bem no índice futuro e fiz 2 posições de swing trade. E assim encerro o diário. Vou terminar só de preencher aqui. Mas é isso aí. Falou, valeu.